nós não podemos mais provar, nós não podemos mais nos servir. Ou seja, todas essas demandas para a nossa psique dar conta. Nos restaurantes, inclusive no Reino Unido, na Itália, eu tava lendo a respeito, eles encontraram algumas formas. Logo no início, quando abriu, alguns restaurantes, inclusive, fazendo cabines de vidro para duas, até no máximo três pessoas usarem. Outras, todos ao ar livre, né, logo na volta do normal. E achei interessante uma ideia que eles tiveram de colocar uma tábua para servir com 1 metro para distanciar o garçom do casal. Então, até três pessoas também, e tinham que ser servidos com essa distância e com todos os EPIs, né, usados. Então, olha só como isso é difícil para nós adaptarmos, né? De repente. Nós vimos, inclusive eu estava estudando que existem em torno de 1.700 vírus corona existentes que estão em estudo. E segundo alguns biólogos, eles dizem que a cada década nós podemos agora nos deparar com realidades como essa. Então, tudo isso nós vamos discutir numa perspectiva existencial. Edmundo vai explicar aqui uma metodologia que ele lançou. Uma coisa boa dessa quarentena é encontrar vocês aqui virtualmente. Muita gente interessante, muita gente legal chegando aqui. Pena que a gente não pode ficar aqui só interagindo, porque, né, a gente tá assim com o nosso tempinho, 1 hora, voa e é muita coisa para conversar. Quando Edmundo entra, vocês já sabem como é. E tem sido um privilégio grande estar com o meu mestre, amigo, orientador de todo o meu começo de carreira e até hoje, grande referência. Ele já está aqui, então eu vou chamá-lo. Ele está aqui pelo Quarentena com Afeto. É um perfil que eu super indico vocês seguirem. E já chegou aqui para a gente falar sobre o quanto a nossa psique, o quanto a gente precisa existencialmente tentar entender tudo isso. Querido mestre, boa noite. boa noite. Eu já fiz aqui uma introdução breve, você já acompanhou sobre Exato. tudo que tem acontecido e para a nossa psique dar conta de tudo isso. Alguns vão sofrer mais porque tem mais resistência, outros já estão em adaptação ou adaptados, né? Uns Exato. entendendo como um grande sofrimento, outros nem tanto. Então, como o ser humano ele é isso, né? Ele é essa noodinâmica, ele é psique, ele é corpo, mas ele é muito espírito também, né? Que a gente vai falar hoje sobre o que é isso, mas propriamente na perspectiva humanística existencial. Queria que você aí começasse trazendo aquela nossa conversa que isso pode ter um quê de ansiedade, né? De querermos Sim. entender e discutir, tanta gente discutindo. A gente viu o Leandro Carnal essa semana, discutiu muito bem, que a gente tem que ter cuidado com os extremos nesse novo normal, fugir da histeria, fugir também do relativismo, de não ter medo de nem se proteger. Enfim, seja bem-vindo, comece aí trazendo seu conteúdo para nós. Perfeito. É um prazer enorme estar mais uma vez com você, com os e as internautas, discutindo existencialismo, discutindo Covid-19 e hoje discutindo mais especificamente o novo normal. Em uma certa ocasião eu discutia que, do meu ponto de vista, infelizmente, esta denominação que foi construída para dar conta desta nova realidade que surge já há alguns dias, escolhendo-se, optando-se pelo novo normal, para mim soa de fato algo não muito bom, exatamente porque o normal, a normalidade, a anormalidade e o anormal já eram conceitos extremamente polêmicos. Ou seja, são conceitos de fato questionados e questionáveis, uma vez que foram os conceitos de normal, normalidade, transformados em medidas universais, como se as pessoas tivessem que obedecer a um determinado padrão, esquecendo-se o conceito em causa disto que se denomina de singularidade, uma vez que cada pessoa é singular e, em função dessa singularidade, a cada pessoa especificamente o seu normal. Nós pensamos, em geral, a normalidade como um ponto fixo,
Mas, na verdade, a normalidade é um espectro, ou seja, o normal é uma linha horizontal sobre a qual nós desfilamos, por exemplo, ao longo de um dia. Nós não acordamos, em geral, com o humor que eventualmente venhamos a apresentar à noite, por exemplo, sem que, evidentemente, o humor noturno possa ser chamado de anormal em comparação com o humor matutino, o humor vespertino, uma vez que, no final das contas, essas variações afetivas são normais dentro de todos nós. Outra questão é que é necessário que nós entendamos que nada surge do nada. Evidentemente, então, que um novo normal nada mais é do que o antigo normal modificado. Ou seja, é o antigo normal revisitado agora de uma forma completamente diferente, tal como você expunha ainda há pouco para os internautas. As escolas não mais serão as mesmas, os restaurantes também não serão os mesmos, a vida pública não será a mesma, até porque, no final das contas, as circunstâncias exigem de nós que nós nos precavenhamos, que nós adotemos, então, condutas que sejam, de fato, respeitantes do outro e respeitantes de nós mesmos, levando em consideração a agressividade, a patogenicidade da Covid-19, que, de fato, não é uma gripezinha. Tanto é que temos já, de fato, no mundo inteiro, uma quantidade enorme de vidas perdidas. Então, é preciso que a gente entenda que esse normal é o antigo normal revisitado, com uma série de cautelas, com uma série de características comportamentais que exigirão de nós uma reinvenção pessoal e uma readaptação ao mundo. Adaptação ou readaptação essa que também não é uma novidade. O ser humano é, por excelência, um animal que se readapta. Nós estamos o tempo inteiro nos readaptando, mesmo que isso, em geral, não seja muito facilmente percebido. Mas, em linhas gerais, então, com relação a este novo normal, do ponto de vista existencialista, necessário que a gente perceba que existir é mudar. Né? Aquele que não muda corre o risco de desexistir, ou desistir, ou, pura e simplesmente, fenecer, morrer, desaparecer. Né? E há que se salientar que o existencialismo, pelo menos assim eu o considero, não é de fato uma filosofia, digamos assim. É muito mais uma postura de mundo frente à existência, frente a essas exigências que a existência nos faz. Isso é existir, tomar da existência em suas próprias mãos, objetivando examiná-la, pensá-la, isso se configurando então como o que nós chamamos de existencialismo. E nessas ocasiões eu diria que o existencialismo é de fato uma postura diante do mundo extremamente efetiva, extremamente eficaz, talvez até por conta de uma certa parcela, digamos assim, de egoísmo que esteja colocado nas escolas existencialistas de uma forma geral, uma vez que o existencialismo passa obrigatoriamente pela reflexão do existente, ou seja, desse sujeito que toma a existência nas suas mãos e se pergunta o que é que eu vou fazer com a minha existência, tal como, por exemplo, o próprio Viktor Frankl assim procedeu. Até isso que você fala me lembra de Heidegger, quando ele fala do ser vivido ou ser passado. Exatamente. Né? O existencialismo, ele vai exigir de nós o ser vivido. Exatamente. E nesse sentido, não resta dúvida que tanto Heidegger quanto outros filósofos trouxeram uma contribuição enorme à luz disso que a gente poderia chamar de responsabilidade existencial, o que Heidegger denominava de contrato ou compromisso social. Na verdade, todos nós precisamos de um projeto. Esse projeto é o que nos conduz. É preciso que nós tenhamos, então, clareza suficiente de qual o projeto nós construímos, objetivando levar a nossa existência adiante até aquilo que se configure, então, como término, como o final, uma vez que neste projeto existencial presente obrigatoriamente a terminalidade, né, o fim do ser humano, que no final das contas, de certa forma, não termina tão logo a existência finde, porque necessário se faz que nós percebamos que, em função dessa característica existencial que nos assiste, faz parte de nossa existência, inclusive o tempo futuro, quando não mais estejamos aqui.
né, a partir de todas as obras que fomos gradativamente construindo ao longo de nossa vida, ao longo de nossa existência. Então, a nossa obra, né, suplanta, né, e se extrapola, inclusive, para além de nosso próprio existir. E essa, no final das contas, uma das grandes contribuições dos existencialistas. Aí, Sim, Franco, mas quando vai você ia falar falar. sobre a nossa responsabilidade ante o outro, ante nós mesmos e ante Deus, na questão do existir, Exatamente. né? Ele vai Uhum. falar é uma responsabilidade. E até um parênteses, trazendo bem para esse contexto desse novo normal, eu vi uma coisa interessante, você falava sobre o existencialismo, que tem a ver com respeito ao outro, a nós e à Uhum. existência. Aí eu estava vendo na Dinamarca, eles mostraram uma experiência de crianças que nessa volta eles tiveram a ideia de criar asas, construir asas artesanalmente de papelão com 1 metro, porque elas não poderiam, elas tinham que respeitar 1 metro de distância do coleguinha. E para a coisa não Uhum. ficar tão fria, eles tiveram a ideia de fazer asas. Então cada um estava com a sua asa construída. É só um Exatamente. parêntese, é só um parêntese para a gente falar assim, sobre o quanto muito do que a gente está vivendo hoje, existencialmente falando, pode contribuir para essas novas gerações mirins respeitarem um pouco mais limites, como o Frank, eu até falava das Uhum. tradições, respeitar que Exato. nem tudo podemos, que nem tudo agora vai ter que ser do nosso jeito, que vamos respeitar mais o espaço do outro, que isso é conferir significado à nossa existência. Quando a gente vive responsavelmente ante o outro, ante eu, ante Deus, né? Esse ser vivido, ele Uhum. não pode ser vivido só para mim. Então, eu Claro. achei super interessante esse exemplo da Dinamarca, só uma Uhum. contextualizando. Perfeito. Quando você conversou comigo, eu lhe sugeri aquela metodologia. Assim Sim, você chamou a minha proposta. E para que os internautas tenham conhecimento da proposta que foi feita, eu sugeri, então, à doutora Josi, que nós poderíamos escolher. Eu escolheria 3 frases de Viktor Frankl, ela faria o mesmo tipo de processo, escolhendo também, então, 3 frases dentre a obra do pensador em questão, e nós proporíamos uma espécie de jogo, digamos assim, uma espécie de bate-papo, uma espécie de ping-pong, né, a partir dessas frases que nós coligimos. E por que foi que eu, então, pensei nisso? Viktor Frankl é um autor que tem um estilo que lhe é muito peculiar, do ponto de vista da escrita. Ele tem, para quem o conhece, uma escrita extremamente poética e de dentro da qual nós podemos retirar frases que terminam por ganhar a feição ou o perfil de aforismas, né? O que são aforismos ou aforismas? São sentenças, em geral, muito curtas, que expressam com toda clareza um determinado pensamento por parte de um dado autor. Frase aquela que funciona, em geral, como uma proposta, né, para reflexão, uma proposta para vivências. Em suma, frases que se comportam tal como procediam os gregos e romanos, que tratavam de colocar em diários pessoais, diários íntimos, digamos assim, frases que serviriam como rumos, como prumos, como indicativos para uma postura ético-moral ao longo da vida. Como se o sujeito, na verdade, nesses diários, escrevesse uma frase ainda na juventude, mas que ele precisasse guardá-la para que ele verificasse todos os dias se ele estava dando realmente cumprimento ou não àquilo que ele havia proposto a ele mesmo, frases aquelas, então, que serviam fundamentalmente para que o sujeito não se esquecesse das propostas, das promessas, digamos assim, que ele mesmo havia formulado para si como algo a ser cumprido ao longo da sua existência. Então, e eu espero que assim tenha sido, eu selecionei 3 frases, né, dentre a obra de Viktor Frankl, e acredito que Josi Prestes também procedeu da mesma forma. Então, eu gostaria de saber quem é que lança a primeira frase, quem é que começa, se você me pergunta ou se eu pergunto a você.
uma vez que no final Gente, das contas você foi minha aluna, mas hoje você é minha professora. não, senhor, e nada de chamar aqui de doutora, porque olha só, isso é até constrangedor. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou começar por você, claro. Claro que eu vou Tudo começar. bem. Gente, quando ele Uhum. lançou essa metodologia, eu confesso a vocês que eu pedi logo de cara, pela caridade, pergunte fácil para mim. Eu fiquei morrendo de medo, porque só a ideia me assustou. Mas aí, lógico que eu vou começar, gente. Eu vou fazer a primeira Tudo bem. pergunta para ele. Vamos lá. Uma das principais características da existência humana está na capacidade de se elevar acima das condições biológicas, psicológicas e sociológicas, de crescer para além delas. Viktor Frankl, como é que você comenta aqui? Perfeito. Veja, é preciso que a gente atente para a ideia de que Viktor Frankl, na verdade, cria uma escola, né? A escola de uma filosofia noogênica, uma filosofia voltada especificamente para o espírito, para aquilo que os gregos chamavam de nous, uma inteligência, digamos, regente de todas as coisas que existem, regente de todo o universo, consciência essa junto à qual devemos estar irmanados. Dessa forma, então, tem razão ele quando ele não pensa o ser humano apenas como constituído por três dimensões. Uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão social, porque com ele concordam vários autores, sobretudo autores denominados de holísticos, ecléticos ou espirituais, espiritualizados, que são os autores que no mundo da filosofia lançam mão do idealismo, propondo a ideia de que há uma quarta dimensão que nos caracteriza a todos enquanto seres racionais, que é exatamente a dimensão espiritual. Ou seja, não são as circunstâncias biológicas, psicológicas ou sociais com toda a sua complexidade que caracterizam uma determinada pessoa. Uma pessoa é caracterizada, de fato, por encontrar-se circunstancializado por questões biológicas, psicológicas e sociais, mas circunstâncias essas que o ser humano é capaz perfeitamente de ultrapassá-las. Ou seja, eu sou capaz de ir além de mim mesmo para além daquilo que a biologia, por exemplo, me determina. Nisso consiste o que nós chamamos de superação. Eu tive um aluno, hoje um grande amigo, cadeirante, mas ele, em cima da cadeira de rodas que o caracteriza, ele é capaz de muito mais coisas que muita gente boa que tem a função motora preservada. Do mesmo modo, do ponto de vista psicológico, a psique nos circunstancializa, mas nós somos capazes de nos ultrapassar a nós mesmos, assim sendo também do ponto de vista social. Então, nesse aspecto, eu diria, concordando com Viktor Frankl, de fato, nós somos para além daquilo que o biológico, daquilo que o social, daquilo que o psíquico nos determina. Não sei se você concorda com isso. Caso queira fazer alguma complementação, sinta-se à vontade. Não, dispensa qualquer acréscimo. Então, eu Então, vou lhe fazer uma. tá. A que eu lhe faria seria exatamente a seguinte. Ah, Diz Viktor Frankl, a vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. Você concorda com isso? sim, e nós vemos isso muito, muito próximo, né? Até as próprias redes sociais, as pessoas estão até hoje para dar conta desse peso que eu falava de suportar, né, toda essa demanda. Nós temos visto como o humor ele nos auxilia. E Frank, quando ele falava isso, ele dizia que o humor é uma arma. E ele chamava que é uma arma para que haja uma autopreservação emocional. Exato. Então, é um truque, como o Frank falava. E é interessante, Edmundo, porque isso faz a gente lembrar assim, que eles trocavam a sopa no campo de concentração por momentos que eles iam para os barracões e eles transformavam em teatros improvisados, onde eles iam cantar música italiana, eles iam encenar, eles iam fazer prosas. Inclusive, ele fala até, uma coisa que eu achei interessante, é que eles fazendo prosa, quando foram para o campo de Dachau,
E quando eles chegaram lá, depois de 2 dias e 3 noites, amontoados num vagão de trem, os recepcionistas lá, que eram os que estavam lá presos, né? Aquele campo, disseram: olha, aqui é melhor, porque aqui não há lareira. Se referindo, e isso virou a piada deles lá, porque lá não tinha crematório. Né? Ele fala também de uma coisa que eles até riam muito lá, que era uma piada que eles faziam para após a saída do campo de concentração, porque quando eles iam pegar a sopa, eles ficavam pedindo para a pessoa que estava servindo para pegar do fundo, pega do fundo, pega do fundo, porque pegava mais ervilhas. E eles Exato. diziam que quando fossem para um jantar social, iam dizer para a pessoa que estava servindo: pega do fundo, pega do fundo. Exato. E aí você veja, numa situação extrema, eles trocavam a sopa para ir para esse teatro improvisado, porque a arte, segundo ele, é uma expressão da espiritualidade humana. E aí me lembra a música de Titãs. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Exatamente. Então, quando Titãs faz essa música, provavelmente talvez nem tenham conhecimento do que Franco defende o humor como um truque e defende como uma arma de preservação, né, emocional da nossa saúde mental. Mas Titãs já diz isso muito bem. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, a gente não quer só comida, a gente quer sexo, a gente quer muito mais. Porque nós Uhum. somos um ser para ser vivido e não um ser somente para ser passado. Então, concordo Exatamente. plenamente com o Frank. Eu acho, inclusive, que até na própria terapia, com vários anos como psicóloga, que você conhece muito bem, eu sempre, meus pacientes que estão aqui participando da live, eles podem concordar comigo, a gente sempre despede-se, às vezes, dando risada. A gente, às vezes, Uhum. ri de algo bem trágico e a gente consegue rir e ficar refletindo sobre aquilo numa perspectiva cômica. E em nenhum Exato. momento tira a faixa. Pelo contrário, ele dizia que o humor ele tem a função de nos distanciar e, por alguns momentos, até nos fazer esquecer a dor, o sofrimento, por alguns momentos. Exatamente. Né? É. Então, ele é terapêutico. Uhum. Me permita só uma intromissão no seu pensamento, Vale citando completo. uma situação de Sim. sofrimento da qual a pessoa em questão teria tido o suficiente humor para, mesmo não rindo, mas enfrentar de forma mal-humorada, bem-humorada, melhor dizendo, o sofrimento que lhe era impingido. Essa história diz respeito a Zenão de Sítio, né, que por volta do ano 300 a.C., fundou a escola filosófica denominada estoica, que nada mais é do que a escola filosófica grega, graças à qual o sujeito buscava tomar o sofrimento não como sendo algo que pudesse destruí-lo, mas o sofrimento tomado no sentido de um obstáculo que precisava ser vencido. E somente vencia o obstáculo representado pelo sofrimento aquele sujeito que tinha uma grandeza de alma que assim o configurava. Contam, então, os historiadores que Zenão de Sítio, uma certa ocasião, por conta da filosofia que ele pregava, ele foi preso e torturado. E enquanto o torturador lhe torcia um dos braços, ele, sem perder literalmente a calma, mantendo a verve, mantendo o bom humor, dizia ao torturador de instantes a instantes: vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, até que num determinado momento o braço se parte e o torturador lhe fratura o membro em questão. Ele olha então para o torturador e disse: eu não falei? Ou seja, ele transformou, na verdade, uma situação absolutamente desumana numa possibilidade de rir de si mesmo, que eu acho que, de fato, nisso é que reside a grandeza do humor. O verdadeiro humor não ri do outro. O verdadeiro humor começa, na verdade, a partir do riso de si mesmo. É preciso que nós aprendamos a rir de nós mesmos antes que, literalmente, a vida ria de todos nós. Né? Rir dos É outros não verdade. tem graça absolutamente nenhuma, uma vez que viola a dignidade de terceiros. Então, E estaria com você agora espera a lá, deixa frase, né? eu fazer só Ah, sim. então um complemento.
Os Perfeito. filósofos estoicos também têm uma coisa interessante no sentido de bom humor. Eles procuravam fazer com que pensar uma situação trágica Uhum. como seria uma situação trágica para que eles percebessem como a realidade deles era boa, né? Então, Sim. eles tinham esse humor de se colocar no Uhum. trágico para Exato. saberem valorizar. E os filósofos estoicos, eles deixaram para nós, como um grande lema, a gratidão. E hoje a ciência fala o quanto a gratidão, se a gente fizer um exercício diário de acordar e anotar 20 motivos para agradecer. Se a gente fizer isso ao longo da vida, ainda que a gente vá repetindo motivos de gratidão, nosso sistema nervoso central ele vai potencialmente produzir a dopamina, que é um hormônio, né, produzido pela glândula, que vai nos Exato. equilibrar o nosso estado de bom humor. Ou seja, é até hoje neurocientífico quanto a gratidão é terapêutico. E os Ah, estoicos sim. já faziam isso. Foi muito bem lembrado você Exatamente. trazê-los agora. Pois Uhum. é, mestre, manda brasa. É Agora você é que me você. faz, né? Ah, não. Sim. Ah, É é? você que me faz, sim. Sou eu que lhe faço. Uhum. Já estou aqui com a sua pergunta aqui. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Se houve um dia na vida em que a liberdade parecia um lindo sonho, virá também o dia em que toda a experiência sofrida no passado parecerá um mero pesadelo. Victor Frankl. Uhum. Exato. Veja, é preciso que a gente entenda que aquilo que nos acontece hoje geralmente é percebido como possuindo uma dimensão que seria da ordem do infinito. Nada dura infinitamente. Tudo tem começo, meio e fim, inclusive a alegria, inclusive o sofrimento. Eu faria um contraponto à frase de Viktor Frankl com uma lenda hindu bastante conhecida, mas que perfeitamente cabível em situações de sofrimento, tal como como esta que vivenciamos agora. Diz a lenda hindu que, percebendo que se aproximava o fim dos seus dias, a rainha mãe chamou o seu filho mais velho, aquele que iria suceder ao seu marido no trono, e pediu-lhe que, uma vez tornado rei, né, tornado califa, que ele se lembrasse das grandes qualidades da alma humana, como a justiça, a bondade, a generosidade. E pediu então que, para que ele recordasse, né, das recomendações que ela lhe fazia, deu-lhe um anel pedindo que ele o colocasse no dedo, tão logo assumisse o trono. Morre então a rainha, logo em seguida morre o sultão e o primogênito assume o trono, né? Ocasião esta em que ele solicita ao Conselho de Sábios que tome daquela aliança e no interior da aliança, no interior do aro da aliança, o Conselho de Sábios sugira a inscrição de uma frase que seja perfeitamente cabível em qualquer que seja a circunstância da vida, quer seja uma circunstância alegre, quer seja uma situação triste, mas que seja tão curta a sentença, a frase, que ela possa caber inscrita no interior do aro do anel. Diz a lenda que os sábios do conselho do sultão estiveram reunidos durante aproximadamente um ano e somente após esse tempo é que eles devolveram a aliança do sultão, que, tomando-a nas mãos, leu a inscrição que ali havia sido colocada. Era, de fato, uma frase que se aplica tanto aos momentos tristes quanto aos momentos alegres e que, de tão curta, perfeitamente cabe no interior do aro de uma aliança. E esta frase é: isto também passará. Ou seja, tudo passa. Tudo tem, por característica, começar, meiar, digamos assim, e findar. Nós é que não percebemos, a partir da dialética, do movimento de todas as coisas, que de tal forma início, meio e fim estão entrelaçados, que é extremamente difícil a gente dizer, por exemplo, onde está colocado o começo do fim e onde é que está colocado o fim do começo. O que nós sabemos é que nada advém do nada e nada leva ao nada. Daí, então, aquilo que nós ponderávamos quando, ao início de nossa live.
dizer, na verdade, esse novo normal começou já há bastante tempo, nós é que não percebemos. Começou já, de fato, há muito tempo. Então é necessário que nós nos recordemos exatamente disso. Tudo tende um dia a passar, porque é característica de todas as coisas que elas sejam passageiras, por mais duradouras aparentemente sejam. Mesmo os dinossauros que viveram sobre a face da Terra durante milhões e milhões de anos, passaram. Nesse sentido, necessário que nós nos lembremos, quer seja dor, quer seja riso, tudo com certeza passará. Necessário, então, que nós possamos recuperar dessas experiências as lições que as experiências sejam capazes de nos produzir e que nós tenhamos a grandeza de, olhando para trás, percebamos que aquele sofrimento, de fato, não passou de um pesadelo e, como todo pesadelo, não deixa marca física em absolutamente ninguém. Perfeito. Então, Nada a acrescentar, mas exatamente a frase de Frankl, ela nos remete a isso mesmo, né? E só lembrando que a logoterapia, ela tem uma proposta muito mais prospectiva do que retrospectiva. Exatamente. E nessa perspectiva, Frankl, ele fazia justamente com que a gente percebesse que o sentido ele está logo ali à esquina, né? E que nós temos que encontrar apesar das circunstâncias. Exato. Ok. E nessa, fazendo uma consideração breve, no tocante a essas questões relativas a tempo, necessário que nós nos lembremos da concepção de temporalidade. Nós somos animais no tempo, nós somos, de fato, animais integrados a esse tempo, tal como desejava Heidegger. Mas o grande problema, tal como assim dizia Heidegger, e tal como nisso, de certa forma, insistirá também Viktor Frankl, é o que nós fazemos com essa temporalidade. Com o tempo, nós nada podemos fazer. Mas com a nossa temporalidade, nós podemos sim trabalhá-la. E Heidegger dizia que, em matéria de vivência temporal, as pessoas se dividem em 3 grandes grupos. Aquelas pessoas que somente olham para trás, olham para o passado, dizendo como eu fui feliz. Esquecidas essas pessoas que elas perdem duplamente o tempo. Elas perdem o tempo passado, com o qual nada se pode fazer mais, perdendo com tamanha quantidade de meditação e lamentos em relação ao tempo passado, grande parte do tempo presente em que nós estamos. O segundo grupo de pessoas seria representado por aquelas que se futurificam, pensam apenas e estão somente no futuro. Amanhã o meu mundo será melhor. É no amanhã que a minha felicidade está guardada. Também, de acordo com Heidegger, esse sujeito perde duplamente o tempo. Ele perde o tempo futuro, que ainda não é chegado e com ele nada se pode fazer, à semelhança do tempo passado, com o qual também não se pode trabalhar, e perde uma parcela do tempo atual. Existindo, então, um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas que se presentificam, aquelas pessoas que vivem o aqui e agora. Aquelas pessoas que tomam do momento atual, sabendo que, em matéria de tempo, nós não dispomos de todo o tempo do mundo, que no tocante a esse presente, nós somente dispomos do agora, e em relação a esse agora, somente este instante é que de fato nos pertence. E é neste instante que, literalmente, nós temos que agir, tomar decisões, decidir e construir a nós mesmos, construindo o mundo ou vice-versa. Né? E ainda fazendo uma consideração em cima dessa, quando Frankl fala sobre o pessimista do passado, o pessimista do presente, é aquela pessoa exatamente que o que é que ela vai fazer? Com inquietação, ela vai observar com tristeza cada dia que se passa, e aquele pessimista do presente, ele só destaca dia após dia uma folha do seu calendário. É triste, né? Porque esse vai ser somente um ser do passado. Exatamente. Então, agora... Um ser temporalmente perdido, não? Um ser que se perdeu na temporalidade que lhe foi concedida. Claro que você conhece, talvez algum dos internautas não conheça, aquela metáfora, aquela brincadeirinha que nós fazemos com uma taça meia de vinho. Né? Se apresentarmos uma taça meia de vinho para determinadas pessoas, aquela que seja otimista dirá diante dessa taça:
que maravilha, uma taça quase cheia. O pessimista dirá, que pena, uma taça quase vazia. E o otimista dirá, uma taça meiada de vinho, bebê-la-ei para que então ela possa ser meiada novamente. Então, isso é o que de fato nos caracteriza diante do tempo. Marcel Proust escreveu Em Busca do Tempo Perdido. E talvez ele não se desse conta que o tempo perdido ninguém reencontra. E a gente termina findando por perder muito mais tempo quando a gente busca o tempo passado ou quando a gente se busca no tempo que passou. Claro, nós somos outros, são outras as perspectivas, é uma outra nossa existência, modificada, claro, pelo tempo passado, mas que há que se projetar, e daí o termo tão caro ao existencialismo, o de projeto, o de ser arremessado para diante, que é o que de fato caracterizaria essa postura que consiste em apostar no futuro, coisa que no presente momento é o que mais temos que fazer. Nada de lastimar o antigo normal, o mundo que findou, porque nisso tudo que interessa é que nós estamos vivos e somos capazes de mudar o mundo. Essa é a perspectiva, talvez, existencialmente mais acertada. Mas agora é a minha vez de lhe fazer a pergunta, né? Vamos lá. Então vamos lá. Das perguntas que eu selecionei, tem uma que diz: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, Frankl, ele fala muito do sofrimento inevitável, né, que é esse sofrimento que ele se refere até a uma doença incurável. E também ele vai falar também que existe aquele sofrimento desnecessário, né? Então, esse sofrimento inevitável, nós podemos vê-lo como triunfo, dar um significado como conquista, ou ainda nós podemos transformá-lo num sacrifício. E isso me lembra, Edmundo, um atendimento que Frankl faz, aquele médico que procurava Frankl com 2 anos em depressão, e por ter perdido a esposa, que a amara muito, e quando o Frankl pergunta simplesmente a ele, como teria sido se você tivesse morrido primeiro que ela? Aí ele faz, ela não suportaria, ela teria sofrido muito. E aí Frankl lembra e diz, então você a poupou. Ela foi poupada. E aí ele se despede com muito obrigada. E o que é que a gente pode ver, né, nesse sofrimento? Ele conseguiu conferir aquele significado de sacrifício. Então, melhor que eu sofra e ela seja poupada. Claro. Né? Então, Exato. quando a gente percebe, Frankl fala sobre o sofrimento como algo que nós não podemos fugir dele, quando ele é inevitável. E essa frase, se não somos capazes de mudar uma situação, está bem contextualizada a esse momento que atravessamos. Nós somos desafiados, nós somos incentivados a mudar nós mesmos. Aquela pessoa que você falava aí que fica dizendo, eu era feliz e não sabia, né? Tempo bom foi do passado. Provavelmente essa pessoa vai ter uma luta muito grande interna, porque ela não vai aceitar as mudanças, inclusive o sofrimento que vem junto com algumas mudanças na nossa vida. Ela vai entrar em algum tédio, em algum vazio existencial, porque ela não vai conseguir transformar aquele sofrimento num testemunho. Ela vai ficar presa na fatalidade, né? E aí, Frankl fala que a gente tem que, ainda que haja uma fatalidade, importa que nós tenhamos um testemunho potencial para essa fatalidade. Pessoas que estão nos ouvindo aqui, que devem estar sofrendo por alguma questão, há sofrimentos inevitáveis. Sim. Faz parte da nossa vida, não tem como a gente fugir, né? E é interessante, assim, eu lembro muito de uma música de Roberto Carlos. As músicas sempre nos inspiram. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, se chorei ou se sorri, a vida é isso. Ninguém só ri, ninguém só chora. Aquilo que nós temos que enfrentar na nossa vida, nós vamos enfrentar. Ainda que seja com mais otimismo, ainda que seja com mais aceitação,
E até isso pode gerar até um significado. E eu lembro daquela frase de Frankl: o sofrimento só terá sentido se quem sofre se tornar uma pessoa melhor. A gente falou disso Claro. na primeira parte da live, né? Na Uhum. outra, na primeira live. Então é Foi. isso. O que é que você pode acrescentar aí? Não, perfeito. Eu acho que as suas considerações estão absolutamente claras e corretas. Eu faria só uma pequena observação que talvez funcionasse como uma espécie de síntese. O importante em relação ao sujeito que sofre é perceber que o mais importante, ou que mais importante do que o sofrimento possa fazer com ele, é o que ele possa fazer com o seu próprio sofrimento. Eu acho Isso. que esse é o segredo para se viver bem. Ou seja, não é o sujeito, por exemplo, pura e simplesmente cruzar os braços e dizer: venha meu sofrimento, deixem-me sofrer. É preciso que o sujeito dê um sentido a esse sofrimento, e é dessa forma que o sofrimento ensina a determinada pessoa. Na primeira live, nós discutíamos determinados autores, como era o caso, por exemplo, de Leonardo da Vinci, né, que era tomado por um sofrimento constante, graças ao qual ele se perguntava: será que a humanidade vai preservar o meu nome? Será que o meu trabalho, de alguma forma, em algum tempo, será reconhecido? E isso é sofrimento. Se ele houvesse literalmente cruzado os braços, formulando-se essa questão sem pôr as mãos para trabalhar, muito possivelmente a resposta teria sido completamente diferente e ele não teria se eternizado a partir das obras que ele foi capaz de produzir. E a Era gente só pode a até. observação. Nós podemos até vir aqui para o Brasil e lembrar de Oscar Niemeyer, né? Até os Sim. 104, chegando aos Uhum. 105 anos, ele não deixou de produzir. Ele teria Exato. motivos suficientes para deixar de fazer os seus rabiscos e dar as suas ideias, Uhum. porque ele poderia ter dito: não, eu já estou doente, eu já estou sofrido, já produzi muito, né? Mas não, Uhum. ele fez da sua existência, que até Frankl diz que não importa quanto de tempo nós vivamos, mas é que Exato. plenitude de existência nós vamos ter. Claro. Exatamente. E é E é, interessante que essa plenitude ela pode se dar em uma questão muito pequena de tempo. A gente é levado a pensar a plenitude da vida a partir do conceito de extensão. Mas isso. seria muito mais interessante que nós pensássemos a partir do conceito de intenção. Intenção nesse sentido com S, ou seja, de intensidade. É preciso que as pessoas vivam intensamente, de forma infinita, isso que a vida nos concede de modo finito. Era uma das observações que a gente fazia também na live anterior. É Uhum. agora a minha vez ou é a sua vez? Agora Não, é a sua agora vez. eu lhe pergunto. Ah, exato. Vamos lá. Você não Vamos. é produto das circunstâncias. Você é Uhum. produto das suas decisões. Viktor Frankl. Exatamente. Exato. É preciso que a gente perceba que o ser humano vive de um lado entre contingências e do outro lado necessidades. Mas é preciso também que a gente possa perceber que nós não somos modelados apenas e tão somente pelas circunstâncias nas quais estejamos colocados. A circunstância vai nos determinar qual é a variação de escolhas que nós podemos fazer. Circunstâncias mais restritivas implicam, evidentemente, em uma quantidade menor de escolhas, mas ainda assim sendo possíveis essas escolhas. Desde que, evidentemente, eu tome a decisão de ultrapassar, de ser maior que essas circunstâncias que eventualmente cerceiem a minha liberdade. Normalmente, uma das questões mais graves com as quais nós nos deparamos em psicoterapia, com certeza você confirmará isso, é aquela dificuldade que certas pessoas têm no tocante a tomar uma decisão. São pessoas que sofreram durante um espaço de tempo, às vezes, muito longo, tal como uma paciente que em terapia nós trabalhamos, em que ela havia descoberto, já há 20 anos, que o casamento de 22 anos havia literalmente terminado quando o casal ainda estava nos 2 primeiros anos de relação conjugal. Vinha em uso de ansiolítico, de antidepressivo durante esses 20 anos. E aceitou, até que enfim, né, participar, trabalhar em psicoterapia.
E em psicoterapia, então, pela primeira vez, ela adquire uma clareza maior, não com relação ao término do casamento já há tanto tempo. Ela toma clareza acerca da necessidade de decidir. Então, na verdade, foi uma decisão que esperou 20 anos para que ela pudesse tomá-la. E, nesse sentido, de fato, as decisões muito frequentemente são difíceis. Até porque as decisões estão baseadas em escolha. E escolher é uma condição ética que nos caracteriza a todos nós. Kant já dizia que as três grandes questões que deveríamos nos formular sempre, todas as vezes em que tenhamos que fazer uma escolha, é quero, posso, devo, arrematando ele essas três perguntas, dizendo, porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. E isso é escolher, mas escolher de fato é difícil. Para tomar uma decisão necessária é a escolha, mas como? O quê? Quando? Por que escolher? Na verdade, quando nós escolhemos, fazemos sempre um salto no escuro. Nós não sabemos o que resultará da nossa escolha, mas nós temos que escolher, até porque as escolhas, em geral, são irrevogáveis, as escolhas são sempre obrigatoriamente pessoais, as escolhas determinam aquilo que será literalmente a nossa existência. E o mais interessante em relação às escolhas é que, muitas vezes, uma escolha que hoje nós chamamos de trivial, uma escolha simples, é exatamente aquela escolha que no futuro será determinante de vida e morte para nós enquanto existentes. Ou seja, de fato, decidir é difícil, porque é difícil escolher. Mas, a depender das circunstâncias, eu diria que nós estamos o tempo inteiro escolhendo e tomando decisões sem que percebamos, tal como quando, por exemplo, ainda à mesa do café pela manhã, nós decidimos tomar café com leite, diferentemente do tradicional café puro que sempre tomávamos. Isso também é decidir. Claro que, evidentemente, as decisões mais graves, aquelas que deveriam inspirar uma maior reflexão, são exatamente as decisões mais difíceis e mais demoradas, às vezes, porque elas implicam na renúncia literal e absoluta de tudo aquilo que a gente até então foi, na tentativa de vir a ser um existente literalmente novo. Eu fazia só ainda um complemento que eu sempre falo em Claro. terapia para o paciente. É que a escolha reflete perder algo. Na hora que Sim, você claro. escolhe essa camisa verde e você tinha uma azul, você perdeu a azul para escolher a verde. E nós Exato. somos um ser que tem muita dificuldade de diminuir e de subtrair. Nós queremos somar e Exato. multiplicar. Então, nós temos Exatamente. que entender o básico. Ninguém tem tudo e na hora que eu escolho, eu também perco. Né? E há Exato. pessoas que Eu, têm resistência a Uhum. perdas. Eu costumo dizer para os meus alunos exatamente isso. Em toda escolha está implícita uma desescolha. Eu faço a opção por aquele que é escolhido, automaticamente perdendo aquele que eu deixei de escolher. É. E algumas vezes essa desescolha passa a funcionar em nossa existência literalmente como um fantasma. E já é uma Digamos, escolha. Na hora que eu não que já é escolho, uma eu já escolha. estou escolhendo. Exato. Quer dizer, digamos então que Maria está apaixonada por João e por José. Ela para, pensa, pondera e chega à conclusão de que optará por João. E aí, mais adiante, mesmo que a relação seja boa, ela ainda correrá o risco de se perguntar: mas será se eu não teria sido mais feliz optando por José e não pelo João que escolhi? Claro, isso instaura dentro de nós alguma coisa alusiva a uma certa cobiça, né, que nós plantamos, que nós construímos. Cobiça aquela tipicamente infantil, de quem diz eu quero tudo. Esquecido do grande poema de Cecília Meirelles, né, a menina do isso ou daquilo. Né? Ou eu tenho sol, ou eu tenho chuva. São raríssimas as possibilidades de termos ambos, sol e chuva, simultaneamente. Mas o ser humano é este animal que, tal como você dizia, tem, de fato, muita dificuldade em dividir e em subtrair, geralmente manifestando, sobretudo, interesse quanto ao somar e, principalmente, ao multiplicar. Oba, sobrou 5 minutos, então a minha pergunta vai ser bem curtinha. Vai ser bem curtinha. Você vai fazer... Antes até da... eu vou lhe fazer uma pergunta, mas antes eu vou colocar, na verdade, um poema que circula na internet, sim, com uma autoria sendo atribuída a Fernando Pessoa, e não é de Fernando Pessoa.
Eu sou um apaixonado por Fernando Pessoa, mas o Deixa, poema é de Fernando Sabino. Fernando Se indica. Sabino. Não, É, porque eu publiquei essa semana, que é de Fernando Sabino, porque eu via muita gente publicando que era de Fernando Pessoa. que é aquela frase, né? De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos então da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu diria até que Fernando Sabino, embora talvez, muito provavelmente não conhecesse Viktor Frankl, mas era envolvido pela mesma existência tal como ele, colocando de forma absolutamente poética toda a poética que Viktor Frankl conseguiu transmitir e traduzir para o mundo do encontro e para o mundo da logoterapia. De maneira tal que eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, trazendo para você e para os internautas apenas tão somente essa reflexão que nos é propositada por Fernando Sabino, que dá conta exatamente disso. Eu costumo dizer que eu não gosto de assistir novela. Às vezes eu assisto novela somente porque os alunos em sala de aula perguntam: professor, aquele personagem é psicopata? Coisa que, com certeza, em geral, nas novelas não falta. O que sobra, muitas vezes, é psicopata. Eu não gosto de assistir novelas, eu digo, brincando, exatamente por conta disso. Porque é perfeitamente possível que, dentro da minha terminabilidade, a morte chegue e eu não saiba como é que a novela vai terminar. Embora, no final das contas, as novelas sejam tão ruins do ponto de vista da narrativa, que a gente já sabe que todo mundo vai casar, que todo mundo vai se dar bem, e que aquele sujeito, aquele personagem que não se aprumar, digamos assim, durante a narrativa da novela, ou ele vai enlouquecer, ou ele vai morrer, ou ele vai desaparecer. Né? Então era isso que eu gostaria de lhe trazer, essa ponderação sobre esse poema que você conhece, e com certeza sobre isso poderá adiantar algum ponto Então, de vista. deixa eu só lhe dizer, porque nós temos 3 minutos. Eu vou colocar no meu Instagram novamente, para quem tiver interesse, o poema, tá? De Fernando Sabino, para que vocês leiam na íntegra. Eu queria fazer umas considerações aqui. A Karina, que está aqui, psicóloga. Luciano Medeiros, propondo reiniciar. Teve um aqui que disse: pelo amor do Criador, façam outra live apelando para o amor do Criador. Karina está pedindo aqui outra, façam outra. Minha gente, a gente já está na segunda. Pois é. Mas... Recomece. José Hilton Adalberto, um aluno nosso, inclusive, está aqui dizendo: está chegando muita gente agora. Gente, nós vamos amadurecer a ideia. E assim como marcamos no dia seguinte uma próxima, a gente vai pensar na ideia de no próximo mês fazer uma outra, tá ok? Para não cansar o mestre, eu vou fechar. Não, quanto a mim. Mas aí a gente vai marcar uma outra, com uma outra temática. E despedindo, agradecendo a todos que vieram. O que eu queria dizer a você é que nós precisamos ser mais otimistas, pegando até o poema de Fernando Sabino. Eu vou fechar dizendo, como o Frankl dizia, que a diferença do pessimista do presente e o otimista do passado, eu quero me despedir dizendo que o otimista do passado, ele enfrenta ativamente os problemas da vida. Ele destaca dia após dia da sua cadernetinha, do seu calendário, e ele anota no verso, Frankl dizia. Ele não tem inveja dos jovens, porque ele diz que o passado para ele já é história. E para o jovem é possibilidade. Nós precisamos, segundo Frankl, nos inspirar. E ele diz que esse otimista do passado, ele diz, ele pensou, amou, sofri, com coragem e orgulho. Então, eu me despeço de vocês com essa frase de Frankl, que nós sejamos mais otimistas do passado e que nós sejamos menos pessimistas do presente. Perfeito. Querido mestre, muito obrigada por dividir esse tempo. Beijo enorme a você. E gostaria de mandar um beijo para as organizadoras da nossa página, Quarentena com Afeto. Pois Natália Tetman, Tamires Granja e Arthur Machado. A nossa página, que, diga-se de passagem, está prestando um excelente serviço à sociedade. Um abraço enorme para você e para todos os internautas. Gente, obrigada e vamos pensar numa terceira, tá? Tchau. Perfeito. Tchau. Um beijo enorme.